Então, preste atenção nisso. É importante você entender isso. Bem-aventurados que participam da primeira ressurreição. Haverá outra. A primeira ressurreição é a dos salvos. E essa vai se dar na vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque a trombeta vai tocar e os que morreram em Cristo, olha a observação. A palavra dá uma condição aqui da ressurreição. Nessa ressurreição, só ressuscitará os que morreram em Cristo. A trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles levados ao encontro do Senhor. Calma. Mas antes disso vai se dar a transformação desse corpo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Porque como abrir e fechar de olhos, aquilo que é corruptível vai se transformar na incorruptibilidade. Aquilo que é mortal, falando do corpo, vai se transformar na imortalidade. Para que, a partir daí, estejamos indo ao encontro do Senhor para a vida com Ele lá nos céus. Porque a carne e o sangue, se referindo a esse corpo físico, não herdarão o reino de Deus. Não. A gente não vai ao encontro do Senhor num corpo carnal. Esse corpo vai ser transformado nesse grande acontecimento da vinda de Jesus, que vai ter esses dois grandes eventos. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar num corpo glorificado. Observação. Quando a Bíblia diz que vão ressuscitar, não é o ser real, pois a alma dos que morreram estão lá em descanso, aguardando esse dia. Apocalipse, capítulo 9, versículo 6, aliás, deixa eu ver aqui que eu me confundi agora dos versículos. Porque é muito importante esse detalhe que eu quero levar para você. A ressurreição não é do ser real. O ser real não morre. A parte espiritual. Quem morre é a parte material, é a matéria, onde habita o ser real. E aí você pode ver que eu estou falando algo que é logicamente fácil de entender dentro de um exame bíblico. A palavra de Deus vai dizer, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, se você ler o versículo 6 ao 8, você vai ver essa verdade que eu estou falando. Nós não somos o corpo. Nós habitamos nesse corpo, o ser real. Consciente, o psique, o ser que pensa, penso, logo existe. Um grande filósofo, Descartes, ele deu essa frase. Penso, logo existe. Nós somos um ser consciente. Temos consciência de existência. Habitamos nesta matéria. E a gente vai ver isso. Paulo falando isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao 8, dá uma lidinha lá. Paulo vai dizer, hoje vivemos ausente do Senhor, vivemos por fé e não por vista. Aí Paulo vai dizer, porque estamos no corpo, mas desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, porque enquanto estamos no corpo, vivemos por fé. O que é que Paulo está? O que é? Não é Paulo, é a palavra de Deus. O que é que Deus nos ensina aqui, dentro dessa revelação da sua palavra, aonde Paulo foi quem estava notificando isso pela inspiração do Espírito Santo? Que nós não somos o corpo, nós habitamos. Aqui há uma distinção. Então, aprenda isso. A morte não é a aniquilação. Não é o ser deixar de existir. Porque dizem que depois que morre o corpo não existe mais nada. Porque o ser real é o corpo. E com a morte, a pessoa vai para uma extinção. A pessoa passa para estar dentro de uma inconsciência, dormindo. Quando a Bíblia fala de os que dormem, fala do corpo, não do ser real. Porque o que vai ressuscitar é o corpo. Eu vou explicar isso. Aprenda. E já mostrei aqui que nós não somos o corpo. Alma e corpo é parte distinta. Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28, que Deus lançará o corpo e a alma no inferno.
Isso é um fato. Esse corpo nosso vai ser transformado para a gente receber a vida eterna lá no céu. Se eu morrer, meu corpo vai voltar, porque ressurreição quer dizer erguer, tornar, estar de pé. Aquele corpo que tombou, que foi voltado para a terra, ao pó, vai voltar de novo. Mas nós em Cristo, esse corpo vai voltar glorificado, não do mesmo estado que era corrupto e mortal. Porque a palavra de Deus diz que o que é mortal vai ser imortal, o que é corrupto vai ser incorruptível. Agora, os ímpios, na ressurreição dos ímpios, e ímpio aqui não é quem não era crente. Ímpio aqui é todo crente, todo religioso, todo que estava dentro de igreja evangélica, católica, qualquer religião, qualquer igreja. Ímpio aqui é todo aqueles que não viveram em Cristo para andar nas boas obras que levavam a agradar a Deus, por fé, na retidão, na justiça, mas na justiça de Cristo, não na nossa. Então, Jesus vai dizer que Deus vai lançar no inferno a alma e o corpo, porque os ímpios que vão sofrer o juízo vão passar a eternidade no mesmo corpo. Agora, não me pergunte, esse corpo não vai envelhecer lá não? Não me pergunte. A Bíblia me dá autorização para dizer isso. E não mais daí. Porque o próprio Jesus disse que Deus, o Pai, vai lançar a alma e o corpo no inferno. Jesus vai dizer, vocês devem temer aquele que lança a alma e o corpo no inferno. Não tema os homens que só matam o corpo. Por quê? Porque a alma não pode matar. A alma é o ser real. Deus criou esse ser para viver eternamente. Nós temos princípio, mas não temos fim. Não, mas morreu é o fim. O fim é aqui. Aprenda isso. A morte do ser humano é o fim nesta vida aqui. Não é o fim, a extinção do ser. Amém? Aprendemos isso aqui? E Paulo vai dizer que desejava sair do corpo. Então o corpo não somos nós. O corpo é a bainha da alma. O corpo é o tabernáculo do ser espiritual para viver neste mundo material, dentro desse corpo, matéria. Amém? Então vou mostrar que a alma dos que morreram, permanece viva. Consciente, ou seja, a própria pessoa, o ser real, permanece vivo e consciente depois da morte. Vamos ver? Vem para Apocalipse capítulo 6. Eu acho que é o 6. Deixa eu ver. Eu ia dar errado o texto. Eu vim só conferir para não dar o texto errado. Porque eu quero que vocês examinem, tá? Não só texto isolado, mas eu estou trabalhando um contexto aqui. Dando textos dentro do contexto. Estou falando o que o texto mostra. Não estou falando o que eu interpreto no texto. Tá bom? Então veja o que diz aqui Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. Para que a gente entenda que quando morre o corpo, a alma não morre. A alma permanece viva. Eu vou provar isso biblicamente. Dentro de um trabalho de instrução com argumentos plausíveis da palavra, mostrando a você o que o texto diz. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, diz assim, quero explicar logo uma coisa para você. Apocalipse é um livro cheio de figura de linguagem. Tem muitas coisas que não é literal, mas tem coisa que é literal. Você tem que entender qual é o contexto que está dentro de uma colocação literal e de uma colocação real. Tá? Apocalipse é um livro figurado, mas nem tudo ali é figurado, tem coisa que é real. Por exemplo, quando a Bíblia vai dizer que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. Aí tem expressão que é figura de linguagem, mostrando a realidade do destino do homem. Livro da vida, figura de linguagem. Porque lá no céu não tem livro literal. O que tem lá no céu é
o contemplar de Deus para aquele que creu em Jesus e aquele que não creu. Deus não vai abrir um livro, deixa eu ver se seu nome está aqui. Não. A Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. E os que são dele são aqueles que estão selados pelo Espírito Santo por meio da fé em Jesus. Esses são os que estão escritos seu nome no livro da vida. O livro da vida não é um livro literal, é o próprio Jesus. Quando fala na Bíblia de vida, tudo se refere a Jesus. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a árvore da vida, ele é o livro da vida. Não tem uma questão aí, alguém cria uma filosofia, cria um cenário, faz um teatro, bota um bocado de alegoria para explicar um negócio desse. Tão simples, né? Como também o livro das obras dos homens. Outro livro vai ser aberto. Não é 2 livros. O julgamento vai ser, creu em Jesus é salvo. O julgamento vai ser, não creu em Jesus, condenado. Pronto, acabou. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo... Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Deixa eu mostrar a você aqui. Deixa eu marcar aqui para voltar aqui depois de Apocalipse 6:9, que eu vou explicar isso. Mas olha como vai ser o juízo de Deus. Não vai ter aquela fila. Não, vamos julgar primeiro você, depois vem você. Não. O juízo é instantâneo, meu irmão. Assim como Deus criou o mundo com a sua palavra, todos vão receber a palavra do juízo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Todos na mesma hora. Por quê? Olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha aí o princípio do juízo. O que vai ser? João, vou dar mais um para colaborar com esse. João 3, 18. Jesus vai dizer, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Pronto. A condenação é essa. Olha o que diz aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo... Vamos ler o versículo 7, para a gente entender. Porque o ministério da injustiça já opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Aqui tem outro ensino aqui, que eu não vou entrar aqui agora, senão vou demorar. Mas vamos para o versículo 10, para a gente entender aqui o que eu estou falando. Olha o princípio do juízo que vai ser. Não tem nenhum livro lá que vai ser aberto. Vem um, vem outro, vem outro. Não, vai ser isso aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro. Para quê? Para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. A base e o princípio do juízo é esse. O homem está condenado, vai para a condenação, porque não creu na verdade para se salvar. Então, a Bíblia não fala, né? Quando a Bíblia fala livro da vida, água da vida, é uma referência simbólica para mostrar Jesus. E aqui, que eu estou aqui falando isso para mostrar a vocês que a alma é o ser real, não morre. O que morre com a morte humana é o corpo. Porque esse corpo perdeu a eternidade por causa do pecado. E agora esse corpo foi sujeito à morte. Mas a alma não. A alma, por causa do pecado, recebeu a condenação eterna. E com a morte do corpo, que é a tirada desse mundo, essa alma vai para o juízo. Hebreus 9, 27. Depois da morte segue o juízo. Isso foi ordenado por Deus. Não vai para a extinção. Com a morte, a alma continua existindo. Morte é separação. O que é a morte do ser humano? É a tirada dele deste mundo. Com a morte do corpo, a alma sai deste mundo. Não fica aqui vagando. O pó volta para a terra de onde veio.
mas o espírito volta para Deus. Esse voltar para Deus é para o juízo, para a prestação de conta. Vida eterna ou condenação eterna. E Apocalipse, capítulo 6, versículo, vou ler depois explicar. Versículo 9 ao versículo 11, olha o que diz a palavra de Deus. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Isso aqui é uma revelação que Deus está dando ao apóstolo João. De coisas que o homem não consegue ver. Deus revela a realidade. De coisas que não está dentro do alcance do homem. Deus revela. E essa revelação é importante. E Deus quer que a gente tenha esse conhecimento para conhecer essa realidade, essa verdade aqui. Para não estar vivendo dentro de conceitos mentirosos, formulados por homens, inspirados por Satanás, levando homens a formular doutrina de demônios, que tira o homem da verdade de Deus. Olha, escutem o que diz a palavra. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor do testemunho e por amor da palavra, e clamavam com grande voz, dizendo, quem clamava aqui? Quem era que estava clamando aqui? Os que foram mortos, suas almas, o ser real. O corpo foi para a sepultura, para o Queber. O corpo foi para a terra. Mas o espírito, a alma, o ser real, voltou para Deus. E esses estão dentro de um lugar de descanso, não de tormento. Porque os que morrem sem Jesus vão para um lugar de tormento. Os que morrem em Cristo vão para um lugar de descanso até o dia da ressurreição do corpo. É onde estão esses aqui. É esse lugar que eles estão aqui. Consciente, lúcido e sóbrio. Só não tendo mais ciência do que está acontecendo na terra. Nem vendo nada aqui. Mas sabendo que eles viveram aqui e aguardando a promessa que eles receberam. Mesmo com a morte, eles estão lá guardados para a promessa. E o texto vai dizer que eles clamavam para que Deus aplicasse a sua justiça diante dos que negaram a Jesus no mundo. Olha o que diz a ele. Olha o que é respondido para eles. Até quando, ó dominador, não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam na terra? Eles não estavam aqui na terra. Eles estavam querendo que Deus operasse e enviasse a justiça diante daqueles que viveram na impiedade negando a verdade. Mas olha o que é respondido para eles. No versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse. Repousar é descansar. Só descansa quem está vivo para descansar, não é? Quem existe para descansar. E que eles repousassem por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui foi respondido para eles que eles aguardassem mais, permanecessem descansando, estão em descanso, as almas dos que morreram em Cristo. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, vai dizer isso. Bem-aventurados que morrem no Senhor, porque esses não vão para o tormento, vão para o descanso, até o dia da ressurreição do corpo. E o que está aqui nessa revelação são as almas dos que morreram, são os seres reais que saíram do corpo, estão aguardando nesse local o dia da ressurreição do corpo, em que vão receber um corpo glorificado para estar vivendo a vida perfeita que Jesus nos prometeu, a vida em abundância, não é aqui na terra, a vida perfeita, sem morte, sem dor, sem choro, sem maldição, sem envelhecimento, sem doença, é na eternidade, com o corpo glorificado. Porque entenda uma coisa, o ser para ser completo, ele precisa de corpo, seja o ser humano ou o ser espiritual. Os anjos
são seres espiritual, mas eles têm corpo, e não é corpo material, é corpo espiritual. Existe o mundo material, existe o mundo espiritual, e Deus está além desses mundos. Deus é espírito, mas ele criou o mundo espiritual para a criatura celestial, para as criaturas espirituais, os anjos que habitam lá. Deus está muito além dos anjos. Os anjos adoram a Deus no seu mundo espiritual. É muito importante entender isso. Os homens vivem no mundo material, terreno. Adoramos a Deus no mundo terreno, material. Mas Deus está muito além, porque Deus não é restrito em nenhum local e espaço, porque senão ele seria limitado. Deus é o Pai da eternidade. Ele criou a eternidade. Ele está muito além da eternidade. Está entendendo isso aí? Para você não ficar preso nesse negócio, Deus está ali, Deus está aqui. Deus habita em nós pela presença dele, na sua onipresença, através do Espírito Santo. Não tente entender isso. Então, a palavra de Deus vai nos dizer que